Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Nosso programa tem o objetivo de estudar o Evangelho, os ensinos morais de Jesus, através dos princípios que formam o Espiritismo. E dividimos o programa em 4 blocos. Iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, na sequência, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barschuttel. No terceiro bloco, as cartas de Paulo de Tarso. E no último bloco, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires, com seu comentário acerca de uma lição do Evangelho. O programa é dinâmico e conta também com a sua participação. Basta você enviar a sua mensagem, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, e teremos o maior prazer aqui em colocar na tela, em conversar diretamente com você. Vamos, então, dar início ao nosso estudo, colocando na tela a nossa apresentação de slides, porque hoje nós temos o item 27 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo em estudo, com o tema Provas Voluntárias e Verdadeiro Cilício. Esse tema ele é desdobrado por várias mensagens nesse capítulo, tanto que nós o estudamos já na semana passada, só que desta feita nós vamos ver o enfoque do espírito Bernardin, que também se intitulou Espírito Protetor, em mensagem dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Essa mensagem do espírito Bernardin é, na verdade, a resposta a uma pergunta feita por Allan Kardec, que é a seguinte: preste atenção. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Ou seja, podemos, então, aliviar o sofrimento do próximo ou devemos deixar a aprovação, simplesmente seguir o seu curso? Bernardin, então, responde a essa pergunta, e da resposta que ele dá, nós, então, extraímos 2 passagens, 2 pedaços do seu texto. Comecemos, então, por este que já está na tela. Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai é misericordioso, não irá dizer ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão: não irás além disto? Vamos conversar sobre estas palavras do espírito Bernardin. Ele, primeiramente, reconhece que sim, estamos encarnados num mundo de expiações e também provas, que é o nosso planeta Terra, e que, sem nenhuma dúvida, as provas devem seguir o seu curso, porque elas têm o desígnio divino dentro das nossas necessidades de aprendizado e de aperfeiçoamento. Entretanto, como ele nos pergunta, conhecemos quais são os desígnios divinos? Não, claro que não. Nós não conhecemos, eles nos são ocultos. Portanto, não sabemos até que
ponto, aquela prova terá o seu curso. Se ela será agravada, se ela será atenuada, se ela irá perdurar por muito tempo, ou, na verdade, é por pouco tempo, nós simplesmente não temos esse conhecimento. Ora, se a prova deve seguir o seu curso, quem foi que disse que não podemos atenuá-la? Quem foi que disse que devemos agravá-la, né, para que o espírito, com a sua resignação, possa, com maior sofrimento, ter o maior mérito espiritual? Quem somos nós para pensar dessa maneira? Isso pertence a Deus. Deus sabe das provas que necessitamos. Deus sabe da intensidade dessas provas que devemos suportar. Deus sabe quando já aproveitamos devidamente a lição e, portanto, a prova pode ser atenuada. Como Deus sabe quando a prova ainda precisa ser estendida ou mesmo aprofundada. Então, não queiramos ocupar o lugar de Deus. Ele é o Pai, ele é o Senhor de tudo, o Criador, ele é a perfeição absoluta. E Bernardin nos diz que deixar a prova seguir sem nada fazer ou agravar a prova, essas duas opções são um grande erro. Na sequência da sua mensagem, vai nos dizer, então, Bernardin: auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que, por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação. Muito bem, o Espírito Bernardin, nesta mensagem, está primeiramente dizendo que precisamos nos auxiliar mutuamente, sempre, e jamais agravar a prova, a expiação do outro. Porque estamos aqui na Terra para aprendermos a nos amar. Somos todos irmãos, somos filhos de Deus e temos o mesmo destino, que é a perfeição. Portanto, auxiliar, ajudar, é uma prioridade do próprio amor. Ele nos diz que servir de instrumento de tortura, de agravamento da expiação do outro, não pode estar no nosso coração. Ainda mais nós espíritas, porque compreendemos, pelo estudo do Espiritismo, a infinita bondade de Deus. Ainda acrescentaria a infinita misericórdia de Deus, porque Deus é amor acima de tudo. Então, jamais deixar a expiação do outro de lado. É o karma dele. Ele está pagando pelo que fez no passado, como se isso resolvesse tudo e que nós não pudéssemos fazer absolutamente nada. Mas a lei é de caridade. Portanto, ajuda mútua. Nós espíritas devemos, como diz Bernardin, colocar toda a nossa vida para o bem, para o amor, o auxílio, a fraternidade
e a solidariedade. E não adianta querer nos contrapor à vontade divina, à sua justiça, porque ela seguirá o seu curso. Daí porque precisamos ter resignação. Portanto, encerra seu comentário Bernardin, podemos sim, sem nenhum receio, sem medo, nada, podemos e devemos fazer todos os esforços para aliviar a carga da expiação que está visitando nosso irmão ou nossa irmã. Esse é o dever da caridade. Esse é o chamado do amor. É isso que nós temos que fazer. Portanto, sim, nós temos sim que trabalhar em auxílio do nosso próximo, tanto quanto gostaríamos que ele também trabalhasse conosco para aliviar as nossas dores, as nossas aflições, diante das expiações, das provações pelas quais passamos aqui na Terra, nesta atual encarnação. Nós estamos aqui recebendo aqui o boa tarde da nossa querida Ivonete, que é lá de Botuca, no estado de São Paulo. Uma boa tarde a você também, Ivonete. Um grande abraço. Assim, então, nós fizemos os comentários a respeito do item 27 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem do Espírito Bernardin sobre a questão das provas voluntárias e o verdadeiro silício, e se podemos, de fato, auxiliar o nosso próximo que esteja diante de uma expiação, e a resposta foi muito clara. Sim, podemos e devemos auxiliar, porque assim estaremos colocando em prática a lei de amor e de caridade. Muito bem, vamos iniciar a segunda parte do nosso programa, trazendo agora o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, querido e valoroso companheiro do movimento espírita, grande divulgador do espiritismo, que marcou o final do século XIX e todo o início do século XX. E dessa sua obra magnífica, nós já fizemos o estudo das parábolas e estamos fazendo o estudo dos ensinos de Jesus. Hoje, nós temos o capítulo que Caibar Schutel nomeou Monogenia Diabólica. Antes de vermos o texto do Novo Testamento que ele separou para fazer o seu comentário, vamos entender esse monogenia. São duas palavras, né? Mono, que significa um, e genia, que vem de gênese, gene ou genes. Monogenia diabólica significa que o mesmo ser, o mesmo espírito está lutando contra si mesmo. Daí o diabólica. Vamos agora ver a passagem que está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23, para entendermos melhor essa questão. Narra então Lucas. Estava Jesus expelindo um demônio, e era este mudo. E tendo saído o demônio, falou o mudo, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para o experimentar, pediam um sinal no céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será desolado e cairá uma casa sobre a outra. Muito bem, vamos contextualizar esta passagem narrada por Lucas. Então,
pouco mais de 2000 anos, Jesus estava expulsando um demônio. Ou seja, Jesus estava doutrinando, esclarecendo um espírito inferior que assediava uma pessoa e não permitia que essa pessoa falasse. Daí porque o obsedado era mudo, mas por causa da ação desse espírito sobre ela. Quando Jesus, então, com o seu altíssimo poder espiritual, fez com que esse espírito se afastasse, se desligasse da pessoa, esta, que até então era muda por causa da obsessão, passou normalmente a falar. Claro que para a multidão de pessoas que estava ao redor de Jesus, foi um verdadeiro milagre, um ato maravilhoso, algo que eles não sabiam explicar. Mas, no meio da multidão, haviam também fariseus, doutores da lei judaica, que quando viram essa ação de Jesus, e não querendo, obviamente, reconhecer Jesus como o Messias e que a sua força proveria de Deus, eles começaram a dizer lá no meio da multidão que Jesus expulsava os demônios, ou seja, os espíritos maus, os espíritos inferiores, porque ele, na verdade, teria parte com Beelzebu, ou Satanás, o príncipe dos demônios, e que, portanto, teria Jesus recebido o poder de expulsar os demônios do próprio Beelzebu, do próprio Satanás. E alguns começaram, então, a gritar, exigindo que houvesse algum sinal dos céus para provar que Jesus não tinha parte com Beelzebu ou Satanás. Jesus ouve essa murmuração toda, levanta a voz e responde: todo o reino dividido contra si mesmo será desolado e cairá uma casa sobre a outra. Ou seja, como que Jesus poderia estar expulsando os demônios em nome do chefe dos demônios? Não é uma incongruência total? E ainda mais que a mensagem de Jesus era a mensagem do amor ao próximo, da caridade, da fé em Deus. Tudo, obviamente, o que Satanás, e vamos colocar entre aspas, não aceita. Lembrando aqui, vamos fazer um parênteses, que o Espiritismo não aceita a existência da figura de Satanás ou Beelzebu e nem dos demônios, como normalmente se entende. Também não referendamos na doutrina espírita a queda do anjo, né, que vai se revoltar contra Deus e vai virar ali Satanás ou Beelzebu, como está no texto. Não, nada disso. Os demônios nada mais são do que espíritos inferiores, espíritos maus. E Satanás, o diabo, Beelzebu, nada mais é do que um espírito que ainda não entendeu a lei divina e normalmente está revoltado com o que lhe aconteceu em vidas passadas, e nessa revolta ele não deseja nem o bem, nem a felicidade, e muito menos o amor, e muitos deles se voltam contra Jesus, contra o Cristo. Mas todos, sem nenhuma exceção, com o passar do tempo, haverão de compreender o mal que estão fazendo e a necessidade de se renovarem e de pegarem o caminho do bem. Porque todos nós, espíritos, estejamos aqui encarnados ou desencarnados, então todos somos filhos de Deus e todos chegaremos à perfeição. Daí a resposta de Jesus. Ora, como que eu posso ser aqui na Terra
representante de Beelzebu e tendo recebido dele o poder para expulsar os demônios? Ora, então Beelzebu está lutando contra ele mesmo? Está querendo que o seu reino acabe? Porque é o reino do mal sobre a terra, não é mesmo? E eu estou aqui falando sobre amai-vos uns aos outros. Perdoai as ofensas, não julgueis, auxiliai o próximo. Não é isso tudo o contrário do reino, se é que ele existe, de Beelzebu? Ora, é claro que o meu poder não pode vir dele, não é mesmo? Seria a mesma coisa que um general, com o seu exército, chamasse um dos seus oficiais, e eles estão em pleno campo de batalha, e dissesse ao seu oficial: vá lá na linha de frente e retire os nossos soldados, e impeça que eles disparem contra o inimigo. Ora, o general, obviamente, parece que está querendo perder a batalha. Não é mesmo? Como assim? É a mesma coisa. Aí, Beelzebu, ou Satanás, chamou Jesus e disse assim: olha, eu sei que você vai cumprir a missão lá na Terra, então eu vou lhe dar o poder de expulsar os meus asseclas. Tá? Todo esse pessoal que trabalha para mim, obsediando os outros, atrapalhando a vida de todo mundo, eu vou te dar o poder para enxotá-los, acabar com eles, né? E libertar os homens e as mulheres dos processos obsessivos. Se recebêssemos essa ordem, ficaríamos atônitos, não ficaríamos? Dizer, como assim? Eu vou lutar contra nós mesmos? Claro que isso é impossível. Não tem como. E Jesus, sendo o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, sendo o guia e modelo da humanidade, o governador espiritual do planeta, jamais estaria subalterno a seja lá quem for das forças do mal. Porque o bem será sempre muito maior, muito mais forte do que o mal. Então a resposta de Jesus foi muito clara. O que vocês estão aí comentando na multidão é simplesmente impossível. Se faço o que faço, expulsando os demônios, é porque sou um com Deus. Porque eu e o Pai estamos juntos e aqui estou na terra para cumprir fielmente a missão que ele me outorgou para entregar aos homens e às mulheres neste mundo a lei de amor. Os demônios, esses espíritos maus, vão acabar se entregando à luz do Evangelho, mais cedo ou mais tarde, na medida em que nós, que já conhecemos o Evangelho e a imortalidade da alma, realizamos o nosso trabalho de espalhar cada vez mais essa mensagem. Então, essa é a contextualização, o entendimento que o Espiritismo faz dessa passagem trazida por Lucas em seu Evangelho. E que podemos trazer para nós na atualidade, dentro do centro espírita, do movimento espírita. Nós, espíritas, não podemos trabalhar uns contra os outros. Um reino dividido contra si mesmo será desolado e cairá uma casa sobre a outra. Nós podemos ter divergências de interpretação, mas essas divergências têm que ficar mais na forma do que no fundo, porque os princípios doutrinários estão muito bem estabelecidos nas obras assinadas
por Allan Kardec, nos ensinos trazidos pelos espíritos. E no movimento espírita, precisamos dar o exemplo de fraternidade e solidariedade acima de tudo. Eis, então, esta passagem que está no Evangelho segundo Lucas e que Caiba Schutel nos trouxe para a nossa meditação, para a nossa reflexão à luz do Espiritismo. Amemo-nos uns aos outros, estejamos com o Evangelho e com Deus, porque assim o bem e o amor estarão conosco e farão a renovação e transformação moral da humanidade progressivamente, até que possamos sair deste estágio de mundo de expiações e de provas. Não combatamos contra nós mesmos, mas combatamos o mal, libertando as consciências que ainda não compreenderam a lei divina e os seus mecanismos. Pois bem, vamos entrar agora na terceira parte do programa, que é dedicada a Paulo de Tarso. Consideramos o maior apóstolo do Evangelho que este mundo já teve notícia. E nós temos feito o estudo das suas cartas, também conhecidas como epístolas. Nesse estudo, estamos acompanhando o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Esse livro está disponível apenas em edição digital e pode ser adquirida exclusivamente na Amazon. Então, você vai acessar amazon.com.br e poderá, então, adquirir o seu exemplar. Hoje nós vamos iniciar a primeira carta de Paulo a Timóteo. E está aí o versículo 5 do capítulo 1, quando Paulo nos diz: a finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Antes de fazermos o comentário, vamos conhecer Timóteo? Talvez você já tenha ouvido falar dele, mas sabe quem ele é? Qual é a ligação de Timóteo com Paulo de Tarso? Personagem bastante conhecido dos primeiros tempos do cristianismo, amigo pessoal de Paulo e citado diversas vezes no Atos dos Apóstolos, Timóteo recebe do apóstolo correspondência que o orienta no apostolado junto às comunidades cristãs. E, como não poderia deixar de ser, a carta de Paulo possui um tom afetivo, de confiança e de respeito. Segundo os historiadores, a data da redação dessa primeira carta nos remete aos anos 61 a 65, estando Paulo de Tarso provavelmente em alguma cidade da região da Macedônia. Timóteo era mais jovem que Paulo, motivo pelo qual o conteúdo da carta refere-se ao valor da juventude e sua capacidade em transmitir a mensagem do Evangelho. A ligação de Paulo com Timóteo era uma ligação afetiva, como se fossem velhos conhecidos de outras existências, encarnados então para juntos, durante um tempo, darem cumprimento à missão de divulgar o Evangelho. Encontramos Paulo e Timóteo reunidos em várias ocasiões, peregrinando em comum pelas estradas poeirentas, pelas vilas aqui e ali, atravessando rios, mares, montanhas, as famosas viagens apostolares de Paulo de Tarso. Até que, feito prisioneiro pelos romanos, Paulo envia Timóteo para ser o continuador da sua tarefa, mas sem deixá-lo em desamparo, orientando-o com suas palavras.
Timóteo, segundo também os historiadores, teria, entre outros feitos, auxiliado João, esse mesmo, João Evangelista, na cidade de Éfeso, durante alguns anos. Paulo, nas suas cartas, ele revela que considerava Eunice, a mãe de Timóteo, e Lóide, a avó de Timóteo, como genuínas e fervorosas cristãs. Aliás, na carta, Paulo chega a considerar Eunice como sua verdadeira mãe e Lóide como sua verdadeira avó, embora não tivessem, de fato, nenhum parentesco com Paulo de Tarso. Bem, podemos conhecer um pouco, então, de Timóteo, valoroso divulgador do Evangelho nos primeiros tempos do cristianismo. Mas voltemos o nosso olhar agora para este dito de Paulo a Timóteo. A finalidade desta admoestação é a caridade, que procede de coração puro, de boa consciência e de fé sem hipocrisia. O que será que Paulo quis dizer a Timóteo? Bem, os mais jovens devem estar abertos e atentos aos mais velhos, pois estes têm a seu favor a experiência dos aprendizados e das lutas realizadas na vida. E isso não deve ser desprezado pelos que ainda estão às voltas com o seu processo de desenvolvimento e de inserção social. Agora, os mais velhos precisam respeitar a liberdade e o pensamento dos jovens, sabendo como instruí-los, orientá-los, mas sem imposição, levando-os a pensar com elementos que deem segurança para as suas escolhas entre o bem e o mal, entre a virtude e o vício, entre o materialismo e o espiritualismo. Toda e qualquer advertência deve ser feita com caridade, sem ferir o jovem, sem criar suscetibilidades, sem azedar o relacionamento. Toda e qualquer admoestação que, porventura, tenhamos que fazer a um jovem, ela deve proceder do coração, querendo o bem dele, no intuito de auxiliá-lo, sem esgarçar, rasgar, romper os laços do relacionamento. E se tivermos que dar uma chamada de atenção, que isso saia da nossa consciência reta e digna, porque estaremos preocupados com o bem desse jovem, para que ele caminhe por estradas menos tortuosas, conhecendo melhor as diretrizes do Evangelho e do Espiritismo. Portanto, que toda e qualquer orientação seja feita de boa fé, sem hipocrisia da parte dos mais velhos, levando em conta o respeito que se deve ao outro. Os mais velhos, e estou aqui também me incluindo, devem ser verdadeiros e sinceros em seus diálogos com os mais jovens. Devem compartilhar os receios e os conselhos, sempre incentivando o despertar da consciência, o pensamento crítico, a autoavaliação. Nunca, jamais, dizendo ao jovem não acreditar nele, porque ele não tem experiência. Pode não ter, mas haverá de ganhar essa experiência como nós, que agora somos adultos e mais velhos, ganhamos. Mas ele não precisa ganhar essa experiência tropeçando pela vida, mas sim recebendo as nossas melhores orientações, o nosso auxílio. O jovem, ele precisa ser amparado, amado, respeitado e incentivado em seu potencial divino, porque ele é um espírito imortal reencarnado tanto quanto nós. E é com o nosso amparo, o nosso respeito, o nosso incentivo, que ele vai desabrochar para esta existência humana
e cumprir aqui a sua missão. Então, se você que está aí nos acompanhando já atingiu a madureza ou a chamada velhice, se você tem sob seus cuidados um jovem, não o critique por criticar. Não o desonre na frente dos outros. Lembre-se que você já passou pela juventude e o quanto é importante receber um elogio, um voto de confiança, uma boa orientação, ainda mais quando essa orientação é seguida do nosso exemplo. Os mais velhos devem amparar os mais jovens. A juventude é muito importante para que, então, esse jovem, com o passar do tempo, possa, por sua vez, nos amparar e passar a amparar as novas gerações. Você já pensou sobre isso? Somos dependentes uns dos outros. A vida vai passando, vamos envelhecendo, mas não podemos esquecer que já fomos jovens e que vamos depender, na nossa velhice, dos mais jovens. Tudo isso nós tiramos, então, desta fala de Paulo de Tarso, que foi, primeiramente, direcionada a Timóteo, mas que, em verdade, serve para todos nós que estamos aqui na vida terrena. Muito bem, vamos à nossa dica literária espírita, sempre um livro ligado ao Evangelho. E hoje nós estamos indicando a você o livro Quem é o Cristo?, ditado pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, ao médium José Raul Teixeira, publicação da editora Frater, e que você encontra normalmente nas livrarias. Ótimo livro, excelente. Quem é o Cristo? Não deixe de adquirir e fazer a leitura, porque você só tem a ganhar. Bem, chegamos na quarta e última parte do nosso programa, que é quando cedemos a palavra a José Herculano Pires, com áudio do seu programa No Limiar do Amanhã, que ele manteve na década de 1970 na Rádio Mulher da cidade de São Paulo. No final do programa, ele comentava uma passagem do Evangelho. E hoje nós corremos um pouquinho, porque o Herculano Pires vai tomar um tempo maior do nosso programa no seu comentário. Mas, com certeza, você vai gostar muito da palavra deste, que é o metro que melhor mediu Kardec, como dizia o nosso querido Chico Xavier. Vamos então passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Aberto o Evangelho pela nossa ouvinte, a menina Miriam da Silva Blanco Osório, encontramos em Atos, no capítulo 25, do versículo 1 ao 12, a seguinte passagem. Tendo, pois, entrado Festo na província, depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus deram-lhe informações contra Paulo, e em detrimento dele pediram a Festo, como um favor, que o mandasse vir a Jerusalém, armando-lhe uma cilada para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia. Portanto, disse ele, os que entre vós têm prestígio, desçam comigo, e se há naquele homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles cerca de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia
E no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer a Paulo. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que tinha descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: não tenho pecado em coisa alguma, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo alcançar o favor dos judeus, perguntou a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser aí julgado destas coisas perante mim? Mas Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não tenho feito mal algum aos judeus, como tu bem sabes. Se, pois, sou malfeitor e tenho praticado alguma coisa que mereça a morte, não recuso morrer. Mas se não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu: para César apelaste, a César irás. Este episódio do livro de Atos dos Apóstolos é bastante significativo, porque nos mostra que o destino das criaturas humanas não é determinado pela vontade dos homens, mas sim pelas decisões do alto. Se o apóstolo Paulo, naquele momento, ele que estava preso em Cesareia, fosse entregue aos judeus, o apóstolo Paulo seria morto, porque tudo estava preparado, organizado para matá-lo. E Festus viu que não tinha possibilidade de evitar isso. Entretanto, Paulo apelou para César. E ao apelar para César, ele dispunha de um direito que só ele possuía como prisioneiro naquele momento, porque ele era cidadão romano. Paulo, como sabemos, tendo nascido e crescido em Tarso, se fizera, entretanto, cidadão romano. Não era apenas judeu, ele era um cidadão do império. E o cidadão romano não podia ser condenado quando apelava para César, não podia ser condenado fora de César, longe de César. Tinha de ser ouvido, tinha o direito de ser ouvido por César. Apelando para César, Paulo então evitou que fosse entregue aos romanos e com isto escapava do plano de todas as artimanhas preparadas para realmente extinguirem a sua vida da maneira por que pretendiam. Podemos pensar numa defesa pessoal de Paulo, numa maneira que ele escapou, de que ele encontrou para escapar à sanha dos judeus naquele momento. E podemos então interpretar até mesmo que ele agiu mal, como muitos dos seus contemporâneos, e particularmente dos seus concidadãos, os judeus, realmente pensaram e o acusaram. Apelar para César naquele momento em que a Judéia estava sob o jugo de Roma, e em que os judeus, como sabemos, tinham várias organizações através das quais lutavam para adquirir de novo a sua independência, apelar para César naquele momento era quase uma capitulação ou uma traição. Era uma traição aos interesses do povo romano, do povo judeu. Entretanto, Paulo não vacilou em apelar para César. Por quê? Porque ele tinha diante dele uma causa muito maior do que a simples causa nacional do povo judeu. Esta causa nacional seria resolvida mais tarde. Havia muitos caminhos para ela encontrar a sua verdadeira solução. Paulo apelou para César porque ele tinha, na verdade, uma missão a cumprir, uma grande missão a cumprir em Roma, a cumprir no mundo gentio, a cumprir principalmente perante o Império Romano. Ele era o emissário de Cristo, aquele emissário que Cristo foi buscar na estrada de Damasco, como sabemos, através de um processo que nos mostra o grande interesse que Paulo representava para o cristianismo. Na sua fase inicial, o cristianismo esteve sujeito a muitas deturpações. E nós sabemos que, apesar da presença de Paulo nesse cristianismo primitivo, as deturpações se processaram. Se não fosse a presença de Paulo, essas deturpações poderiam aniquilar o cristianismo. Por quê? A própria leitura do livro de Atos nos mostra que os apóstolos de Jesus, na sua simplicidade, na sua pureza, de homens voltados mais para o trabalho grosseiro do que de homens ilustrados e intelectuais, preparados para enfrentar as artimanhas legais do tempo, os apóstolos de Jesus, na sua maioria,
não estavam capacitados para enfrentar a luta que se processava entre o judaísmo e o cristianismo. Podemos ver várias vezes no livro de Atos as referências a Paulo acusando os apóstolos judaizantes, os discípulos judaizantes de Jesus. Quer dizer, os discípulos de Jesus que não compreendiam que o cristianismo era uma religião nova, que embora nascido das entranhas do judaísmo, ele trazia uma mensagem mais poderosa e mais fecunda. Ele era um desenvolvimento do judaísmo num sentido muito mais amplo do que o próprio judaísmo poderia sonhar. E justamente por isso ele não podia ser transformado numa seita judaica, como queriam muitos dos apóstolos de Jesus, inclusive o apóstolo Pedro. Há aquele momento dramático no livro de Atos, quando vemos o apóstolo Paulo dizer: eu enfrentei a Pedro na cara. Por que ele enfrentou a Pedro na cara? Porque Pedro, judeu, criado dentro do judaísmo, submetido às leis judaicas, Pedro não entendia absolutamente como poderia um indivíduo pagão, pertencente, portanto, a uma religião estranha que os judeus consideravam impura, podia esse indivíduo entrar para o cristianismo sem ter passado pelo judaísmo. Então Pedro queria, como a maioria dos apóstolos, que o indivíduo, ao se tornar cristão, primeiro se fizesse judeu, se submetesse inclusive à circuncisão para poder então encaminhar-se para o cristianismo. Paulo compreendeu que o cristianismo não podia ser uma seita do judaísmo. O cristianismo tinha uma mensagem universal. Ele vinha para renovar o mundo, para transformar a terra. Ele tinha de abrir um ciclo novo da evolução terrena. Jesus se reencarnara. Jesus viera à terra pela primeira vez, é verdade, na encarnação terrena, mas se reencarnara no sentido de que, além das encarnações que ele já tivera em outros mundos, no seu desenvolvimento espiritual, ele vinha se encarnar abnegadamente aqui na terra, num gesto da mais alta abnegação, para poder igualar-se com os homens e poder, nessa encarnação, transmitir à própria carne humana, à humanidade terrena encarnada, o impulso de evolução maior que a carne deveria sofrer para que o homem passasse de um ciclo ao outro na escalada evolutiva. Ora, sabendo de tudo isto, Paulo compreendia a importância, a grandeza, a extensão do cristianismo, a sua significação profunda que os outros apóstolos não haviam conseguido. Naquele momento, em Cesareia, os judeus estavam querendo interromper o processo cristão, aniquilando Paulo, e estavam querendo frustrar a providência do Cristo, que fora pegar o apóstolo Paulo, como sabemos, na estrada de Damasco, quando ele perseguia os cristãos para trazê-lo para dentro do cristianismo. Era uma tentativa de frustração. A própria providência de Jesus, a própria medida tomada pelo Cristo para salvar o cristianismo naquela hora grave do mundo, seria aniquilada se Paulo morresse. Então compreendemos a grandeza de Paulo. Ele não apelou apenas em defesa pessoal, para salvar-se a si mesmo, pois ele que fora doutor da lei, ele que fora soberano em Jerusalém, ele que tinha suas ordens todas as forças judaicas da cidade santa, ele que podia, como vimos, entrar em igrejas cristãs e destruí-las a hora que quisesse. Ele havia abandonado tudo isto para ouvir a palavra do Cristo e aceitar o seu evangelho. Então, ele não teria, naturalmente, receio de ser destruído, aniquilado pelos judeus a qualquer momento. Disso ele deu prova posteriormente em Roma, quando, ao terminar o seu trabalho, ele foi condenado à decapitação. E quando, segundo vemos na bela descrição que Emmanuel nos dá em Paulo e Estevão, este livro grandioso que nos traz toda a história de Paulo na sua profundidade espiritual, ele dá um exemplo de desprendimento extraordinário quando ele mesmo diz para o comandante romano que devia cortar-lhe a cabeça: cumpra o seu dever. Ele não tinha medo de morrer. O que ele não queria naquele momento em que apelou a César era sacrificar o cristianismo nascente, entregando a uma cilada dos judeus. Ele tinha de superar essa cilada. Por isso, ele apelou a César, enfrentando inclusive a acusação de traição que os judeus lhe fariam. Não importava absolutamente a ele naquele momento essa acusação de traição. Por quê? Porque era preferível trair os judeus que pretendiam matá-lo, que não compreendiam o Cristo,
que haviam rejeitado o próprio Cristo do que trair o Cristo. Que ele não podia trair o Cristo. E nesse momento, para não trair o Cristo, ele só tinha uma saída: apelar a César. O seu apelo foi ouvido, porque Festus não podia absolutamente deixar de ouvir. De acordo com as leis do império, se Festus se recusasse a atender o pedido de Paulo, ele cometeria uma infração. Paulo, como cidadão romano, tinha todos os direitos que os estatutos de Roma asseguravam aos cidadãos do império. E justamente por isso, ele saiu para essa tangente. Teve então de ser enviado a Roma. A morte que os judeus lhe queriam dar no caminho de Cesareia a Jerusalém distanciou-se no tempo, atravessou o oceano, foi projetar-se aos arredores de Roma. E só realmente essa morte ocorreu depois que Paulo cumpriu a sua missão. Chegou a completar todo o seu trabalho, toda a sua tarefa de semeadura do cristianismo e de dar ao cristianismo a envergadura extraordinária que as suas epístolas e os seus ensinos, o seu exemplo e a sua palavra vigorosa deram. Na verdade, até hoje, os historiadores do cristianismo costumam dizer que há um cristianismo do Cristo e um cristianismo de Paulo. Por quê? Porque a maioria destes historiadores também não se encontra à altura da compreensão do processo histórico que então se realizou. Não podendo compreender que o cristianismo de Paulo é o verdadeiro cristianismo do Cristo, eles confundem os falsos aspectos do cristianismo igrejeiro que se propalou pelo mundo num processo de sincretismo religioso, misturando as religiões pagãs e a religião judaica aos princípios cristãos, para apresentar uma caricatura do cristianismo que dominou o mundo durante todo o tempo em que o mundo não foi capaz de compreender a essência do Evangelho. Mas Paulo esteve sempre presente nesse processo. As suas epístolas aí estão, a sua palavra vigorosa permaneceu e o seu exemplo também. E ele, Paulo, ressurgiria agora na era espírita, no momento da ressurreição do Evangelho de Jesus, segundo a promessa do Consolador. Paulo ressurgiria, como nós vemos, através de muitos dos seus ensinos, particularmente daqueles que fulguram na primeira epístola aos Coríntios, onde nós vemos Paulo assumir atitudes de um verdadeiro espírita, muito anterior ao advento do espiritismo, ensinando a necessidade das manifestações espíritas no culto cristão e revelando na sua epístola como, de que maneira os apóstolos naquele tempo faziam as suas sessões espíritas para se comunicarem com o mundo espiritual. É nesse sentido que nós devemos compreender, segundo me parece, este tópico do livro de Atos, que hoje nos caiu aqui pelas mãos desta menina que veio participar do nosso programa. Bem, assim, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, com essa palavra vigorosa, profunda de José Herculano Pires. Que possamos meditar sobre todo o conteúdo desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade e nos encontrarmos na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, na web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Se você não pode nos acompanhar na quinta-feira, às 5 da tarde, tenha calma, porque os vídeos ficam todos disponíveis no canal da web rádio Cristo Consolador, lá no YouTube. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em seu coração, um grande abraço a você e até a próxima semana.